Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, para finalizar o conteúdo, os conteúdos abordados nessa semana, né, é tão relevante quanto falar sobre sensoriamento, sobre a computação em nuvem, né, não poderia deixar de ser importante também discutir, né, um dos assuntos mais relevantes na atualidade, que é a inteligência artificial, né. O professor Júlio César Estrela, um homem branco e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo azul escura, relógio no pulso esquerdo e uma calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o docente manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surge em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Tecnologias em Cidades Inteligentes, Inteligência Artificial. E claramente, né, a IA ela se faz presente, né, na discussão sobre qualquer solução que vai envolver as nuances de uma cidade, né, seja no planejamento urbano, seja no monitoramento do tráfego, seja no uso dos espaços, no uso dos recursos hídricos, enfim. Tá? Só que a inteligência artificial só é possível, né, se a gente pensar na produção adequada dos dados, por meio da coleta, por meio de sensoriamento. Então, é bastante importante, né, revisitar esses aspectos que praticamente não aparecem, né, quando do uso, né, das soluções, né, inteligentes. Tá? Mas é tão importante quanto a própria inteligência artificial. Tá? Então, embora eu tenha também momentaneamente, né, levantado alguns aspectos relacionados à IA, né, vamos abordar alguns aspectos um pouco mais de perto, né. O objetivo aqui claramente não é que vocês sejam experts nesse assunto, né, que é toda uma linha de atuação tecnológica, né, de estudo, de algoritmos, né, complementam tudo que a gente está abordando aqui nessa disciplina, né. E como vocês podem observar, tem um conteúdo muito vasto sobre diversos assuntos, né, que de fato fazem parte, né, de uma solução inteligente que vai impactar a vida das pessoas. Então eu vou discutir um pouco algumas aplicações de inteligência artificial nas cidades inteligentes, né, o uso da aprendizagem de máquina nas cidades, né, importância, né, como eu já comentei e deixo destacado aqui novamente, né, a importância do sensoriamento, da coleta, né, dos dados, né, como por exemplo tem sido intensificado, né, o uso da IA, né, especialmente na construção de chatbots, né, para interagir diretamente com o cidadão. Então muitas vezes a gente não sabe se está falando com uma IA, né, com um chatbot, ou com um ser humano do outro lado de uma aplicação, né? Então, é muito comum, por exemplo, né, um chatbot que foi desenvolvido por uma empresa, né, entrar em contato com você quando você faz uma pesquisa sobre um produto no buscador, por exemplo, né? Então, você acabou de buscar por um produto que você deseja, que está pensando em comprar, você entra, faz uma pesquisa no buscador uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou durante alguns dias, e de uma hora para outra, né, especialmente se seus dados já foram armazenados, né, em algum site de comércio eletrônico que você comprou o produto, ele identifica que você faz acesso a um determinado produto, né, e instantaneamente aparece uma mensagem dizendo que você tem interesse naquele produto, naquele momento, há uma promoção relâmpago para você. Então aquilo lá é um chatbot, né, que interage com você baseado no histórico de acesso, né, ou de busca por determinadas informações sobre o produto naquele sítio eletrônico. Tá? E por fim, né, discutir um pouco os desafios éticos, né, mais uma vez, da privacidade que tem relação com a inteligência artificial. Novo slide com o título: Aplicações da IA em Cidades Inteligentes. E o texto: A inteligência artificial IA desempenha um papel central na transformação de cidades em ambientes inteligentes. Dentre as diversas aplicações da IA que impulsionam a eficiência e a qualidade de vida nas cidades inteligentes, temos monitoramento da qualidade do ar, ruas mais seguras para os cidadãos, gestão de sistemas de tráfego, detecção de vazamento de água, otimização da coleta e reciclagem de lixo.
Então, a inteligência artificial ela desempenha um papel centralizador na transformação das cidades e ambientes inteligentes, né? Dentre as diversas aplicações de inteligência artificial que permitem chegar a uma determinada eficiência, né? E fomentar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? A gente pode pensar em uso da IA em todos os aspectos que a gente discutiu aqui. No transporte público, monitoramento da qualidade do ar, na gestão do sistema de tráfego, na detecção de vazamento de água, no controle de iluminação, na integração entre todas essas vertentes, tá? E especialmente no uso também da coleta e reciclagem de lixo. Então, como todo o universo aqui permeia a geração e a transição de dados, né? As estratégias relacionadas o uso dessas estratégias relacionadas à inteligência artificial é um campo fértil para ser explorado, tá? E de alguma forma nós necessitamos de estratégias dessa natureza, né, para fazer com que tarefas repetidas, né, possam ser automatizadas, tá? Então há um benefício, embora haja uma série de implicações, né, relacionadas ao uso da IA, os benefícios são muito maiores, né, que os potenciais malefícios, né? Novo slide com o título Machine Learning em cidades inteligentes e o texto. O Machine Learning ML, uma subcategoria da IA, desempenha um papel crucial na análise de dados complexos e na tomada de decisões. Utilização: a implementação de algoritmos de ML para prever padrões de produção de resíduos em diferentes bairros. Isso permite ajustes na programação de coleta, otimizando rotas e reduzindo custos operacionais. É, e em particular, né, o aprendizado de máquina, que é um termo bastante discutido atualmente, né, no inglês aí, machine learning, é uma subcategoria da inteligência artificial, também tem um papel importante, né, na análise de dados que são gerados, né? Muitos desses dados, ou a maioria deles, dados complexos, né, muitos deles correlacionados. E que vai impactar depois na tomada de decisão, tá? Que vai ajudar, por exemplo, um gestor, né, a tomar uma decisão mais assertiva, baseado em mecanismos que conseguem resumir, né, de forma algorítmica, né, toda a complexidade da inter-relação, da correlação de dados gerados de diversas fontes, com diversos sistemas, com diversos dispositivos, né, que vão atender a diversas demandas dentro das cidades. Então, a implementação desses algoritmos pode ser utilizada para prever padrão, por exemplo, produção de resíduos, prever padrão do uso de modais dentro da cidade, né? Então, a gente pode usar, né, no caso aí, a inteligência artificial para melhorar a coleta de dados, né, melhorar a otimização de rotas no uso de modais da cidade, né, e com a possibilidade da redução de custo operacional. Então, há um benefício econômico, inclusive, né, do uso dessas estratégias. Novo slide com o título Sensores e Dados Inteligentes e o texto. A coleta de dados por meio de sensores é essencial para a operação de cidades inteligentes e, neste contexto, surgem soluções envolvendo IA, tais como monitoramento da qualidade do ar, analisar dados em tempo real de sensores de qualidade do ar para possibilitar a previsão de episódios de poluição e a implementação de medidas preventivas. Sensoriamento acústico. Análise de dados de sensores acústicos urbanos com o intuito de identificar padrões de ruído, facilitando a implementação de estratégias para a redução da poluição sonora. A coleta de dados ela é fundamental, né, na concepção de soluções para cidades inteligentes, como a gente já bem discutiu, né, e nesse contexto surgem soluções envolvendo inteligência artificial, como por exemplo, né, na monitoramento da qualidade do ar, né, então fazer a análise de dados em tempo real, né, de sensores que medem a qualidade do ar, para possibilitar, né, a previsão de episódios de poluição e a implementação de medidas preventivas, né, quase que em tempo real. Sensoramento acústico, né, fazer análise de dados de sensor acústico para identificar padrão de ruído, facilitando a implementação de estratégia para redução da poluição sonora, né, então considerando que há sensores que identificam esses ruídos, se os ruídos de determinada região estão acima do padrão, né, a polícia, né, os entes fiscalizadores, né, públicos podem ser imediatamente acionados, né, então benefício também claro nesse sentido. Novo slide com o título Atendimento ao Cidadão com Chatbots, seguido pelo texto. Os chatbots, impulsionados pela IA, transformam o atendimento ao cidadão, proporcionando interações eficientes e personalizadas. O atendimento ao cidadão com chatbots não apenas facilita o acesso a informações e serviços públicos, mas também promove a eficiência operacional e a satisfação do cidadão.
Abaixo do texto, duas imagens. À esquerda, sobre fundo azul, 10 ilustrações de robôs em diferentes atividades de interação e comunicação. Os robôs têm características semelhantes: corpo branco e visor preto com expressões variadas. Ao lado de alguns robôs, há papel, notebook, balão de diálogo, entre outros. Na imagem à direita, ilustração de um robô sentado em uma poltrona amarela e com um notebook sobre o colo. Um balão de fala parte do robô e outro do notebook. Fonte Adobe Stock. E também, né, poderia deixar de ser a discussão sobre os chatbots, né, que têm sido impulsionados pela inteligência artificial, né, transformando o atendimento ao cidadão, né, e proporcionando interações mais eficientes e personalizadas, né. Haja vista que há muitas pessoas que não gostam dessa interação diretamente com um robô, né, com a máquina, né, digamos assim, e prefere, logicamente, conversar com um atendente, né, humano, né. Mas dada a quantidade de sistemas, de soluções integradas, né, é um pouco complexo, né, ter uma série de usuários, né, e de atendentes, né, seres humanos, para lidar com demanda, com a quantidade tamanha de dados trocados entre esses sistemas, né, que vai produzir de alguma forma uma saída única, né, que representa toda a variabilidade de dados presente nas soluções. Então, um robô, né, nesse caso, né, com os chatbots, se faz presente e certamente é um tipo de solução que veio para ficar, né, e que de alguma forma traz muitos benefícios, né, especialmente para empresas e também para entes públicos, né, para fornecer serviços adequados para cidadão. Então, um exemplo interessante, né, no setor público, que faz bastante uso de chatbot, né, pelo menos a última vez que eu fiz uso, é o chatbot do Poupa Tempo, aqui no estado de São Paulo, né? Então você pode agendar, por exemplo, a troca de placa do seu carro, né, quando você vende um carro, ou fazer a mudança quem é o dono do carro, né, quando você comprou ou vendeu um carro, enfim, né? Então, o agendamento ao cidadão pode ser feito, né, em um chatbot. Então, você basicamente lida, né, e troca informações com o robô, né, sem interação humana, né, com a mínima interação humana possível, embora eu não tenha propriedade para falar exatamente como que a solução tecnológica do chatbot ao tempo foi desenvolvida, né, mas é um exemplo aí claro de chatbot que é aplicado no setor público, tá? Então, os chatbots facilitam bastante o acesso à informação aos serviços públicos, né? Mas, e ao mesmo tempo, possibilitam também eficiência operacional, tá? No slide, novos textos e tópicos, aspectos cruciais que destacam o impacto positivo dos chatbots nas interações entre cidadãos e serviços públicos em cidades inteligentes. Personalização, resolução rápida de problemas, coleta de feedback, integração com outros canais. À medida que essa tecnologia evolui, espera-se uma melhoria contínua na qualidade do atendimento ao cidadão, tornando as cidades mais acessíveis e eficientes. Em alguns aspectos cruciais que destacam o impacto positivo desses chatbots, né? Então, a personalização, a resolução rápida de problemas, a coleta de feedback, né? Então, é muito comum no final do atendimento com o chatbot você ser perguntado se gostou da interação ou não, se o seu problema foi resolvido ou não, enfim, você dá um feedback, por exemplo, né? Uma estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, ou responder sim ou não se o atendimento foi adequado, né? E essas informações vão realimentar solução novamente, né, para ser mais personalizada possível e para que ela se aproxime cada vez mais de uma interação, como se essa interação robotizada fosse mais próxima da interação com o ser humano, tá? Então, à medida que essa tecnologia evolui, espera-se uma melhoria bastante contínua e efetiva, né, na qualidade do atendimento do cidadão, né, de alguma forma permitindo que as soluções que fazem parte do universo do cidadão, né, possam impactar positivamente nas suas vidas. Novo slide com dois exemplos. Personalização de informações e serviços. Cidades podem utilizar chatbots que fornecem informações personalizadas sobre eventos locais, serviços públicos e atualizações de trânsito. Os cidadãos podem interagir de maneira mais eficiente e receber informações relevantes para as necessidades específicas. Coleta de feedback e melhoria contínua. Chatbots também podem ser utilizados para coletar feedback dos cidadãos, permitindo uma avaliação contínua dos serviços públicos e a implementação de melhorias. Então, a gente já comentou, né, a personalização de informações e serviços,
coleta de feedback, né, que esses chatbots nos possibilitam. Tá? Novo slide com o título Desafios éticos e da privacidade em IA, seguido pelo texto. A crescente implementação de inteligência artificial IA em diversas esferas da sociedade apresenta desafios éticos e preocupações relacionadas à privacidade. A transparência, a mitigação de viés, a proteção da privacidade e a segurança cibernética são elementos fundamentais para garantir que a implementação da IA beneficie a sociedade de maneira ética e respeitosa aos direitos individuais. Abaixo do texto, no canto inferior esquerdo, imagem de fundo azul claro com a palavra Privacy ao centro. Entre as letras, ilustrações de pessoas com roupas sociais e dispositivos como tablet e notebook. Ao redor, uma nuvem de palavras com os destaques: Protection, Information, Safety, Password, Personal e Lock. Fonte Adobe Stock. Bom, tão importante quanto a utilização da IA e a aplicação da IA, por exemplo, no caso, os usos de chatbots e em outras situações, né, é a relevância de se discutir, ainda que de uma forma um pouco mais, muito genérica aqui nessa videoaula, né, os desafios éticos e da privacidade, né, envolvendo inteligência artificial. Né. Então, há uma crescente, uma tendência gigantesca de uso massivo de IA nas nossas vidas, né, em diversas esferas da sociedade, né, e, ao mesmo tempo, a apresentação de vários desafios e preocupações que têm relação com a privacidade. Né. Então, é muito importante que todas as soluções que envolvem inteligência artificial tenham a maior transparência possível, né, com sempre a possibilidade de mitigação de vieses, né, a proteção da privacidade e também a segurança cibernética. Tá? Então, tudo isso são elementos fundamentais para que nós lidamos com uma IA do bem, uma IA, inteligência artificial benéfica, que traz benefícios claros e positivos para as nossas vidas, tá? De uma maneira ética e respeitosa aos direitos individuais. Novo slide com 3 desafios: viés e discriminação algorítmica. Algoritmos de IA podem refletir e até amplificar preconceitos existentes na sociedade, resultando em decisões discriminatórias. Transparência e explicabilidade. Algoritmos complexos, como redes neurais profundas, podem ser caixas pretas, dificultando a compreensão de como tomam decisões. Privacidade dos dados. A coleta massiva de dados para treinar modelos de IA pode representar uma ameaça à privacidade individual. E dentre os desafios, a gente pode citar, né, claramente, né, 3 aqui, que é o viés e a discriminação algorítmica, né, que a inteligência artificial pode trazer se não usada adequadamente. Né. Então, alguns algoritmos podem refletir até ampliar, né, amplificar preconceitos existentes na sociedade, né, resultando em decisões discriminatórias. Então, isso é um aspecto relevante quando se vai desenvolver modelos de inteligência artificial, considerando o uso de dados das pessoas, né, e implantando esses modelos em soluções existentes ou em novas soluções, né, que têm a tendência de melhorar os serviços públicos. Né. A transparência e explicabilidade, né, então, algoritmos complexos, por exemplo, como redes neurais profundas, elas podem ser caixa preta, então a gente não sabe, né, como que essa caixa preta foi desenvolvida. A gente sabe que tem entrada de dados e a saída, mas como que aquele conjunto de dados de entrada foi processado, a gente não tem noção. Então, é importante, né, especialmente em soluções tecnológicas, né, que envolvem o setor público, essencialmente, né, sejam transparentes. Né. Então, é preciso mitigar as dificuldades relacionadas à compreensão de como que aquilo, né, logicamente, há toda uma questão técnica envolvida, né, mas como isso pode ser passado para a população em geral, né, para garantir que isso não vai trazer malefícios. Tá? E, por fim, a privacidade dos dados, né, que a coleta massiva de dados para treinar modelos de IA pode representar uma ameaça à privacidade individual. Tá? Então, o fato é que nós vivemos uma sociedade que produz dados, né? Você ligou seu celular e permitiu que a sua localização seja definida, você produz dados constantemente. Tá? Então, aliás, né, há diversas aplicações que
quase que a maioria delas requer informação de localização para você fazer benefícios de uso de produtos e de serviços. Tá? Então, é um problema bastante sério, né, que tem sido amplamente discutido na sociedade em geral, no mundo inteiro, né, e que perpassa aí as questões também relacionadas à inteligência. Tá? Novo slide com 2 tópicos: segurança cibernética. Vulnerabilidades em sistemas de IA podem ser exploradas por atores mal intencionados, levando a consequências éticas graves. Dependência excessiva da IA. A dependência excessiva da IA em decisões críticas pode levantar questões éticas relacionadas à responsabilidade e autonomia. Abaixo dos tópicos, imagem de fundo azul escuro, uma nuvem de palavras em torno da palavra central cybersecurity, que está escrita em letras maiúsculas brancas. Algumas palavras ao redor são networks, secure, data, cyber attacks, phishing, protection, software. Fonte Adobe Stock. A segurança cibernética também, né, é importante, né, a gente já discutiu aqui de forma intensa nas videoaulas anteriores, né? A produção de dados, o processamento de dados tecnicamente traz vulnerabilidades, né? O meio físico ele é um meio inóspito, né? Quer dizer, basicamente, de forma bem, um jargão bem técnico, né? Se você está numa rede, né, de comunicação, faz parte de uma rede de comunicação, você não está seguro 100%. Tá? Então, há a possibilidade de interceptação de dados nos meios durante a coleta, durante o processamento, durante o armazenamento, durante a transmissão. Tá? Então, a segurança computacional, como eu já comentei, ela é um vetor importante, né, que é transversal a qualquer solução inteligente, né, a ser aplicada nas cidades, e ela sempre tem que ser considerada, né? Então, a gente viu um pouco sobre planejamento estratégico, né? Ela tem que ser considerada também no planejamento estratégico, no desenvolvimento das soluções. Tá? E um outro aspecto, né, para finalizar, é a dependência excessiva de IA em decisões críticas, né, que pode levar a questões relacionadas à responsabilidade e autonomia. Né? Então, o quanto que o gestor público vai ter a palavra final na decisão sobre o uso ou não de uma solução, ou a decisão sobre impactar ou não determinada região da cidade, ou determinado modal dentro do transporte público, enfim, até que ponto nós vamos terceirizar isso para mecanismos que envolvem inteligência artificial. No fundo, sempre a última palavra tem que ser do ser humano, lógico, com dados provenientes, né, e decisões bem definidas e acertadas, né, e mapeadas dos requisitos quando o modelo, né, da solução vai ser desenvolvido. Tá? Então, são esses os aspectos que nós temos que levar em consideração no desenvolvimento de qualquer tipo de solução para cidades inteligentes. Tá? Novo slide com o título Referências com os links listados. 1. Artigo Ethics of Using Smart City All and Big Data. The Case of Four Large European Cities, do site sciencedirect.com. 2. Artigo The Ethics of Smart Cities, do site maynoothuniversity.ie. 3. Artigo Ethics of Using Smart City All and Big Data, The Case of Four Large European Cities, do site project-sherpa.eu. 4. Artigo All in Smart Cities, The Benefits and Challenges, do site gemo.ai. 5. Artigo Artificial Intelligence in Smart City and Urban Mobility. How can artificial intelligence application be used in urban mobility and smart city, and how can their development be facilitated? Disponível em europol.europa.eu. 6. Artigo Smart Cities. Reviewing the debate about their ethical implications. Site link.springer.com. 7. Artigo 5 aplicações da inteligência artificial nas Smart Cities, do site saebrasil.com.br. Então, era isso, pessoal. Essas são as referências desse material. Tá? Então, eu gostaria de relembrar vocês de fazer acesso ao conteúdo disponível na semana, participar dos fóruns, do fórum de discussão, né? Resolver o desafio da semana, né? E sempre que necessário, né, fazer uso dos facilitadores para
resolver eventuais dúvidas que surgem em relação ao conteúdo. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, roteiro Pedro Augusto, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.